Fachada. Você já parou para avaliar a fachada do seu edifício? Você já parou para avaliar as fachadas dos edifícios ao seu redor? E você sabe qual é a importância da manutenção de fachadas para um condomínio? Eu estou aqui com a Rosana Carpes. A Rosana é síndica profissional e arquiteta também. Rosana, qual a importância de uma fachada para uma edificação, para um condomínio? Olá, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a fachada ela é tudo no condomínio, né? Ela é a nossa cartão de visita, a nossa apresentação. E eu acho que tu ter um condomínio com uma fachada bem cuidada, bem estruturada, é ótimo para quem mora, principalmente, né? É importante para avaliação, é importante para tu cuidares da fachada em questão da plasticidade, manter os materiais que foram entregues pela construtora dentro da sua vida útil, né? Capacitar pessoas que aprendam, que saibam fazer também a manutenção, eventualmente, se tu precisares. Eu acho que também tem uma boa equipe de gestão, de engenheiros e parceiros que possam te avaliar, eventualmente, para riscos, né? Eu acho que mais nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente possa estar sempre atento, né? Eu acho que o gestor, o síndico, ele tem que estar muito atento a isso, porque tem a questão da segurança, do risco de cair qualquer material, né, de a gente avaliar bem, se tu entender, veres alguma fissura, alguma pastilha que eventualmente, para quem é revestido de prédio que é revestido de pastilha, caiu uma peça, olhar, talvez tá tendo algum movimento já nessa estrutura, nesse reboco. Então acho que é bem importante que a gente esteja muito atento a isso, e principalmente eu acho que para manter, né, a plasticidade da obra, porque no início às vezes a gente recebe um prédio bem bonito, né? E aí, com o tempo, se tu não faz a tua manutenção, a lavagem, né, todos esses cuidados, tu vai tendo uma perda, né, do valor agregado nesse imóvel, que também é muito importante a valorização do imóvel para quem investe, né, num condomínio, às vezes de alto padrão, e às vezes algum gestor, né, que não tem uma habilidade, acaba não tendo esse cuidado, que eu acho que é importante. A questão da desvalorização desse patrimônio, né? O que tu indicaria para manter esse patrimônio valorizado? O condomínio, como ele pode pensar isso e como ele pode se planejar e se organizar para isso? O que é importante ter? Que etapas ele precisa ter? Eu acho que o mais importante é tu ter um plano de manutenção, né? Fazer um plano de gestão, porque manutenção de fachada é uma das obras ou das manutenções mais caras que a gente tem no condomínio, né? Então, para isso, a gente tem que fazer planejamento, porque, obviamente, a gente não tem valores, né, nesse condomínio que tu possa fazer uma manutenção. E as manutenções são normalmente de 5 em 5 anos, né, e que são necessárias. Então, tu tem tempo para fazer o planejamento, buscar, né, o recurso, fazer o rateio, ir estudando, vendo qual que tu vai fazer. Então, acho que mais é isso, é estar atento e ter planejamento. Eu acho que o planejamento desse gestor, ele vai, né, identificando que eu tenho ou vou ter daqui a 5 anos, ou vou ter daqui a 10 anos. Eu acho que é ter essa visão de que vai ocorrer. São manutenções que são periódicas e que são determinadas pela legislação, é normatizado, então a gente tem que estar sempre ligado e antenado em relação a isso. Tu falou que existem normas, né? Existem normas a ser cumpridas. Sim. O síndico tem que estar atento, né? Que normas são essas que ele tem que estar atendendo e ter essa visão a longo prazo de que há 5 anos eu preciso fazer uma reforma, uma manutenção para a perenidade dessa edificação. Né? O que acontece? Existe uma cultura de entrar dentro dos condomínios e achar que aquilo não requer manutenção, né? E sendo que se a gente morasse numa casa, a gente sabe o que requer a manutenção de uma casa. E muitas vezes as pessoas dentro dos condomínios esquecem que aquele condomínio precisa de investimento também em manutenção. Né, Rosana? Eu acho que às vezes, a manutenção das fachadas, das esquadrias, é importante também, elas acabam impactando, às vezes, dentro do imóvel do morador, né, do proprietário. Porque, às vezes, muitas vezes, tu tem fazer vedações, tu tem que né, corrigir isso, porque isso não são para sempre, são produtos que não têm vida útil, eles não duram para sempre, né? Se tu fez uma esquadria, passou um PU, ele tem vida útil, eu tenho que refazer, eu tenho que limpar, eu tenho que corrigir. Então, às vezes, acaba impactando dentro do imóvel da pessoa, né? Então,
A própria fachada, um revestimento que cai, ou que tem uma rachadura, começa a infiltrar, acaba, principalmente para quem mora nas coberturas, que é onde a gente começam os problemas de fachada. Aqui no nosso estado, a gente tem uma mudança térmica muito grande. E isso impacta diretamente nos revestimentos, porque são materiais diferentes. Então, às vezes, um prédio que tem pintura, ele tem um tipo de ação. Um prédio que tem pastilha, ele vai ter outro. Um prédio que tem uma fachada de granito, ele vai ter que ter um outro cuidado. Então, acho que tudo isso é muito importante a gente observar, né? Que tipo de prédio você está pegando e o que você precisa cuidar. E saber, claro, conhecer um pouco dos materiais e, se não conhece, buscar alguém, um profissional habilitado que possa te ajudar. Eu acho que isso é importante. Exatamente. Os materiais têm uma vida útil, né? E buscar essa informação. Sim. Eu estou usando um PU, eu estou usando uma tinta. Qual é? O fabricante informa, né? Qual é a vida útil desse produto? E tá atento, né? Não passar e daqui a 10 anos pensar que tu vai ter que refazer. Não, tem que acompanhar aquilo constantemente, tem que ter uma manutenção para que ele fique da maneira com que ele foi projetado para ficar, né, Rosana? Exatamente. Eu acho que é manter essa conservação, a característica do prédio, né? Muitas vezes são prédios belíssimos e que depois vão se degradando, né? Então, às vezes tu começa a ver, aí tu começa a fazer remendos, né? Mal feitos, aí tu começa, os rejuntes já não são iguais, né? As pastilhas não são mais as mesmas tonalidades, então tu já vai deixando aquilo com uma cara de remendo. Então, essa manutenção que a gente possa fazer, né, ter um material de reserva, isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe condomínios, eu já vi condomínios que síndicos botaram os materiais, tinham digamos, uma peça cheia de produto, né, de cerâmica, de pastilha, e o cara achou que aquilo estava sobrando, botou fora, deu para o zelador. Não, aquilo é importante a gente manter, porque a gente vai precisar desse material, e ele não vai estar na mesma tonalidade, mesmo que eu compre da mesma fabricante. Verdade. Então a gente precisa estar muito atento a isso e manter. E a questão da escolha do profissional que vai fazer o serviço também, isso é importante. Rosana? Eu acho que tem que estar o profissional habilitado, que tem conhecimento e que já faça isso, porque às vezes a pessoa pega o pedreiro, o empreiteiro, mas quantas fachadas ele já fez? Ele sabe fazer o que ele está fazendo, ele sabe fazer uma correção de uma rachadura, de uma trinca, enxergar que tem um problema estrutural. Porque às vezes tu abre um pilar, o cara vai lá e remenda. Não, ele tem problema estrutural, eu não posso remendar. Eu tenho que ter uma empresa especializada para isso, né? Eu tenho que ver a ferragem desse pilar. Eu não posso simplesmente passar um cimento, passar uma tinta e dizer que está tudo certo. Exatamente, né? Os profissionais especializados, precisamos de RT para esse tipo de obra também. Certeza. Então, olhar para a fachada e pensar nela a longo prazo é fundamental para os condomínios. Exato. Obrigada, Rosana, pela tua participação. É sempre bom colaborar com os outros mais profissionais. Obrigada. Tchau, tchau.